Já que você falou os nomes, vamos lá, vai. vai. Ó, brasileiros, hein, cara? Tem coisa velha e Chico Landi, Gino Bianco. Você foi lá no Não, fundo, hein, cara, cara? vamos falar de todo, até os tiozinhos, Vamos lá. né? Os que não estão mais Deixa eu ver entre se nós. tem um, se você fez a lição de casa. Vamos ver. Nano da Silva Ramos, Hã? Fritz Dorey. Fritz Dorey, é esse que eu queria que você garoto, falasse. tá vendo? O Fritz Dorey é uma história interessante. O Fred Dorey, filho dele, foi surfista profissional. Eu vi esse nome mesmo quando eu fui fazer umas pesquisas do surf aí, cara. Isso. E o Fred Dorey trabalhou comigo na Fluir há muito tempo. É isso aí. E o Fred é filho do Fritz Dorey, Caraca, que foi o segundo brasileiro piloto de Fórmula 1, entendeu? que louco, hein, Então ele meu? falou, puta, Fred, você é filho do Fritz, cara. Falei, puta, agora eu quero ir lá bater um papo com teu pai, entendeu? Acabou que não aconteceu. Mas Já é você vê, falecido? o Fritz morreu agora, esse ano ou ano passado. Putz, cara, olha Mas isso. olha que história, entendeu? Então Aí. o Fred Dorey, que era um surfista do Rio, que inclusive mora em Bali, na Indonésia agora. Putz, Ele que tem uma legal. marca de surfwear no Rio que chama Totem, que faz roupa feminina. Uma marca muito legal. Bacana. Mas ele mora em Bali, entendeu? Aí. E acabou trabalhando comigo, cara. Olha que mundo pequeno, Putz, entendeu? muito. Então, filho do Fritz Dorey. Filho do Fritz Dorey. Fred Dorey. Exatamente. Tá vendo? Então não esqueci o que você... Mandou bem. Então vamos lá, depois Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi Jr., que é o irmão Irmão dele, do Emerson, José Carlos Pace, Passe. Não é português, é Pace, não é É. Pace, né? Tem gente que falava Patti também, né? É, italiano. O Patti, na época, era um dos melhores pilotos da Fórmula 1 junto com o Emerson. Só que aí, depois do GP Brasil, ele pegou um aviãozinho pequeno, decolou no Campo de Marte em São Paulo e bateu na Serra da Cantareira e morreu. No acidente de avião. Cara, eu lembro dessa história. Entendeu? Puta, E era- verdade. E ele teria se tornado um campeão mundial brasileiro também, entendeu? Porque ele era muito Caramba. bom. Ele corria na Brabham na época. Brabham. É, Você vê umas histórias esquecidas, Esquecido, né, cara? né? Porque isso, lá, acho que ele morreu em 77, 78, por aí. Caraca, velho. Bom, dando sequência aqui, Luiz Pereira Bueno. Luiz Pereira Bueno, que é contemporâneo dessa galera aí, Wilson Fittipaldi, Emerson, Patti. Ingo Hoffmann. Ingo Hoffmann, que Stock Car. correu na Stock Car até pouco tempo. Eu nem imaginava que ele tinha passado pela Fórmula 1. Ele correu na Fórmula 1 na equipe Fittipaldi, que o Emerson e o Sinho criaram a equipe de Fórmula 1, que o Emerson foi correr em 77, 78, e o Ingo foi um dos pilotos da Fittipaldi também. Que legal, cara. Da Copersucar na época, né? Copersucar, né? Nem imaginava. Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro é o piloto de Jesus, né? Porque ele corria com o patrocínio de Jesus, porque ele era atleta evangélico na época, né? Pô, tem essa? E ele é um dos 3 que saiu dessa oficina mecânica do Piquet que eu te contei. Legal. É o Piquet, o Alex Dias Ribeiro e o Roberto Pulpo Moreno. Moreno. É, Depois vem Nelson Piquet. isso. Foi bicampeão mundial, né? Tricampeão. Tricampeão também. Tricampeão mundial. Depois Chico Serra. Chico Serra também Stock Car. correu na Stock também, correu na Fórmula 1, na Martin, em outras equipes. Pô, nem imaginava que o Chico Serra também. Raul Boesel. Raul Boesel, que hoje é DJ. Ele Ah, também, é DJ. Mas é de ele foi Curitiba. da Indy. Foi da Indy também. Da Indy e foi da Stock Car. Foi da Fórmula 1, da Indy, Stock Car pouco. Ele foi da Fórmula 1, foi da Indy e foi campeão mundial pela Jaguar no Mundial de Marcas também. Mundial de Marcas. Em 85, se eu não me engano. Legal. Agora você tá exigindo na minha memória. Tô Pô, puxando cara, aqui. Eu não tô usando o Google, é só na memória. hein? Eu tô usando pra poder chegar no nome, porque eu não ia lembrar nunca. Mas é legal pra galera que tá ouvindo, assistindo, porque pra ver que não são 3, 4 pilotos, cara. Foram 31. Ixi, são 31, vai. Roberto Pulpo Moreno. Roberto Pulpo Moreno, que eu contei a história. Inclusive, eu ouvi uma entrevista sensacional dele ontem. Pro podcast da Fórmula 1, que chama Beyond the Grid. Aí, legal. Sensacional o podcast dele, cara. Vou ouvir. É. Ayrton Senna. Esse dispensa apresentação, Precisa né? falar. É. Maurício Gugelmin, Maurício cara. Gugelmin. Correu na Fórmula 1 e correu na Fórmula Indy também. Correu na Indy também? Correu na Indy. Maurício Gugelmin. Patrocínio do Cigarros Hollywood, lembra Hollywood, disso? o sucesso. Ao sucesso. Christian Fittipaldi. O Christian é filho do Wilson e sobrinho do Emerson, né? Isso. Correu na Fórmula 1 e correu na Indy também. Na Indy também. Com bom sucesso na Indy. Na Indy ele foi bem? Foi bem, correu na Newman Haas, que era a equipe do Paul Newman, né? Pô, do ator Paul Newman. E do Carl Haas, então era Newman Haas a equipe. Bacana. Pedro Paulo Diniz. Paulo desculpa, Diniz. Pulei um. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello também. Que é o Rubinho, conhecido. Rubinho Barrichello até hoje ainda é o recordista que correu o maior número de corridas em todos os tempos na Fórmula 1. Mesmo? Né? Mais de 500 corridas na Fórmula 1, né? Pô,
Legal. Acho que o Kimi Raikkonen tá para bater o recorde agora dele. Vai superar em número de GPs, Pedro Paulo Diniz, que aí sim, desculpa. Filho do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, né? Exato. Ricardo Rosset. Ricardo Rossetti, sabe do que ele é dono hoje? Não. Da Track and Field, aquela marca de vestuário, vestuário esportivo. Track and Field. O Ricardo Rossetti, o pai dele é o dono da fábrica da Lycra no Brasil, Lycra Rossetti. A famosa Lycra. Minha mulher que tá aqui, a Paty. Aliás, queria fazer um parênteses para mandar um beijo, que é a minha grande incentivadora. Claro. Minha parceiraça, que tá sempre comigo em tudo e me ajuda. Inclusive está aqui nos assistindo. Dando uma força pra gente. Legal. E às vezes eu viajo, ela fica aqui, tadinha. Então, é uma grande parceirona, né? minha. Claro. Show. Então ela vai lembrar, Lycra Rossetti. Quando você compra um biquíni, um maiô, vem lá, Lycra Rossetti. Que é o pai do Ricardo Rossetti, que tem a maior fábrica de lycra do Brasil. Legal. E aí o Rossetti pegou a ideia da família já ser fabricante de tecido e criou a Track and Field, que é a marca, né, esportiva, e virou um mega empresário. Sim. Né? Tarso Marx. Tarso Marx é aquele todo tatuado, que faz a recuperação de carros antigos. Sim. Faz aquele quadro do Luciano Huck, que é o Lata Velha. Né? Sim. Ele é paranaense também. Paranaense. Ricardo Zonta. O Zonta também é paranaense. Correu na Stock Car também. Aliás, corre na Stock Car até hoje, se eu não me engano. Ou tá voltando, enfim. Também gente finíssima. Também tem uma amizade legal com ele. Muita gente boa. Luciano Burti. O Burti, que até o ano passado era comentarista de Fórmula 1, né? Isso. Teve uma carreira razoável na Fórmula 1 também. Bom piloto. Henrique Bernoldi. Bernoldi também paranaense. Correu na equipe Arrows na Fórmula 1. Fez uma passagem discreta na Fórmula 1. Felipe Massa. Massa fez maravilhoso a campanha, uma carreira ótima na Fórmula 1. Por um ponto não foi campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, que eu estava lá no Interlagos. Ele cruzou a linha de chegada como campeão mundial, só que na última curva o Hamilton conseguiu ultrapassar o Timo Glock, ganhando um ponto a mais e aí deixando o título fora do Massa, infelizmente. Olha, que louco. Uma grande injustiça isso. Um bom piloto. Cristiano da Mata. Cristiano da Mata, um mineirinho, gente finíssima também. Filho do Toninho da Mata, que foi piloto da Stock Car também. Cristiano foi campeão na Fórmula Indy, pilotaço, um baita piloto. Depois ele foi para Toyota na Fórmula 1, mas infelizmente na Fórmula 1 ele não se deu bem. Acabou voltando para a Fórmula Indy e sofreu um acidente bizarro na Fórmula Indy. Ele estava treinando em Elkhart Lake, que é uma pista que fica perto de Milwaukee, lá no estado de Wisconsin, né? Até o Milwaukee Bucks foi campeão da NBA ontem, né? E ele atropelou um cervo, né? Um veado, né? E aí o cervo veio e bateu na cabeça dele. Porra. E aí ele ficou em coma vários dias, enfim, né? Caraca, e aí basicamente teve que... Interrompeu por ali, né? Não, acabou a carreira dele, né? Já era. Teve É igual Massa, né? Depois daquela Depois do parafuso, que entrou... o Massa deu uma desparafusada, né? Eu acho que também cansou o cara, né? Antônio Pisonia. Então, o Pisonia tem uma história interessante. O pessoal chamava ele de Jungle Boy. Garoto da selva. Porque ele era do Amazonas, né? Sim. Então, ele conseguiu se destacar aqui. Era um piloto fantástico. O Jaime Brito, que é aquele produtor da Globo, marido da Mariana Beck, eu te contei, virou empresário dele. Ele foi contratado pela equipe Williams, mas por N razões, enfim, acabou que na Fórmula 1 não conseguiu se dar bem. E aí foi caindo para outras categorias. Acho que correu na Stock Car também e acabou deixando a carreira. Nelson Piquet Jr. Então, esse é o Nelsinho Piquet. Esse tem uma história interessante. Nelsinho era um piloto muito bom, promissor, filho do Nelson Piquet, como o próprio nome diz, né? E aí ele foi cair na equipe, a equipe Renault de Fórmula 1, que era o Fernando Alonso, o primeiro piloto, e o Nelsinho Piquet, o segundo piloto. E o chefe de equipe era um cafajeste maior, que era o Flávio Briatore. Né? Italiano, mafioso master, entendeu? Qual que foi a ideia do Briatore? Vai dar uma bandeira amarela nessa corrida de Singapura, que muita gente bate. Aliás, eu vou fazer o Nelson Piquet bater de propósito, para daí o Fernando Alonso fazer um pit stop na hora e se beneficiar, né? E resumindo, o Nelsinho bateu, o Alonso ganhou aquela corrida, só por isso, entendeu? Caraca, velho, é assim o negócio? É assim.
E aí o Nelson Piquet contou a história pro Reginaldo Leme e o Reginaldo Leme, 6 meses depois, divulgou essa história. Resumindo, o Briatore e o Nelsinho foram expulsos da Fórmula 1, entendeu? Foram banidos da Fórmula 1. Sacanagem, cara. Acabaram com a carreira do garoto. Acabaram com a carreira do garoto, uma baita sacanagem, entendeu? Putz, acho que você falando agora eu me lembro da polêmica da Exatamente. Época. Tá acabando, falta só 3. Lucas Di Grassi. Lucas Di Grassi, menino que corre até hoje na Fórmula E. Fórmula E. Que é sem motor, combustão, só motor elétrico. Só motor elétrico. Cara, aquilo é uma pataquada, não é? É complicado, né? É bom. Inclusive, pra nós fotógrafos é arriscadíssimo. Horrível, porque o carro tá aquilo. entrando nos boxes e você não escuta barulho nenhum, entendeu? Acabou a emoção, pô. Como é que chama os carinha que fica na porta do altar vendendo... Os ambulantes vão vender protetor auricular, Não, pô. não precisa de protetor auricular, né? Então, o Lucas Di Grassi teve um sucesso quase nenhum na Fórmula 1, mas na Fórmula E, que é uma categoria de carros elétricos, como você falou, que não faz barulho, porque agora tem essa questão do mimimi, porque o carro é poluente, porque faz barulho, então tá tudo indo pro lado verde, entendeu? Chato. E aí ele corre até hoje na Fórmula E. Pra finalizar, tem os últimos 2. Felipe Nasser. Nasser, tá errado aqui. Né, o nome dele é libanês, então tem N-A-S-R, às vezes é R-S, enfim. N-A-S-R, Nasser. Nasser. Então, o Felipe também é um ótimo piloto, inclusive a Paty teve lá numa corrida comigo, ficou lá com a mãe dele. Legal. E só que o tio dele, o Amir Nasser, era um dos maiores construtores da Stock Car, chefe de equipe, né? Boa. Então o Felipe teve uma carreira legal, cresceu, mas quando chegou na Fórmula 1, infelizmente o carro não era bom e ele não conseguiu se destacar. Não vingou. Não vingou. E para fechar aqui a minha lista, que dá 32, é o Pietro Fittipaldi. Então, o Pietro é um moleque gente finíssima e eu tô ficando velho, porque numa das corridas da Fórmula Indy que eu estive, eu fotografei o batizado do Pietro Fittipaldi. Porra. A mãe dele, a Juliana Fittipaldi, é filha do Emerson Fittipaldi. Tá. E o Emerson ainda corria na Fórmula Indy, se eu não me engano. O Pietro deve ter hoje uns 21 anos. Então ele nasceu em 2000, né? Então nessa corrida em 2000 eu estava presente e fotografei o batizado do Pietro Fittipaldi. Então, e são 2 irmãos, que são netos do Emerson. É o Pietro e o Enzo Fittipaldi. O Pietro é piloto reserva da equipe Haas, né? E correu 2 etapas do ano passado, quando o Romain Grosjean sofreu aquele acidente que o carro pegou fogo, ele saiu do carro pegando fogo, quase morreu, né? Sim. E aí o Pietro substituiu ele em 2 etapas do ano passado. Olha. Só que nesse momento ele não tem perspectiva de correr. Ele é piloto de reserva da Haas, mas não tem perspectiva de assumir a equipe como primeiro piloto, né? Tá. Entendeu. Fechou, né? Falei, era o último. Tem nomes promissores, assim, que estão no bastidor aí, que você observou, que pode chegar... Tem 2 pilotos brasileiros, que inclusive eu fotografei eles agora na Áustria, né, 15 dias, que é o Enzo Fittipaldi, irmão do Pietro, que corre na Fórmula 3, e o Caio Collet, que também corre na Fórmula 3. Eu falei o Bruno Senna? Falei, né? Não falou, não tá na sua redação. Não tava, eu que pulei. Então, o Bruno Senna. Bruno Senna também correu. Também correu, sobrinho do Ayrton. Isso. Mas infelizmente também não conseguiu se destacar. É. A Fórmula 1 é o seguinte, são os 20 melhores pilotos do mundo, né? E só que daí vai ter ali 4 ou 5 que vão se destacar, o resto vai ser coadjuvante, entendeu? E aí começa a sobrar. Começa a sobrar, começa a ficar pelo caminho, né? Isso é resultado mesmo na veia. O cara entrou, treinou, deu número, resultado, Exatamente, não deu resultado, fica pelo caminho.